Muito boa tarde, a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus venha te dar uma ótima terça-feira, um ótimo final de terça-feira. Meditando na palavra de Deus, surgiu um tema na minha mente, que é: não devemos olhar para a prosperidade do mundo. Sabemos que no Novo Testamento o Senhor Jesus, ele foi tentado, foi levado ao deserto, e uma de suas tentações era que ele adorasse a Satã. E Satã ofereceu a ele ao mundo todo, todos os reinos, para o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus negou. Vemos que existem pessoas entregando a sua vida pela prosperidade desse mundo. E a bem da verdade, que nós não devemos nos se interessar pelas coisas do mundo, porque nós devemos se interessar pelas coisas do céu, pelas coisas de Deus, pelos galardões, ganhar almas. Essa deve ser a nossa maior preocupação. E para falar desse tema, separei duas pessoas. A primeira é Asaf. Asaf era o líder da adoração no reinado de Davi. Asaf era o homem que comandava a parte de louvor, de adoração no trono de Davi, na época de Davi. Asaf foi um dos homens que escreveu alguns livros dos Salmos que nós lemos. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos um dos salmos, é o Salmo número 73. Nós vamos ler o versículo 1, 2 e o 3. Diz assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, quase se desviaram os meus pés, por pouco escorregaram os meus passos. Pois eu tive inveja dos insensatos, vendo a prosperidade dos ímpios. Nós vemos que Asaf, ele diz que bom é Deus. E ele é Deus de Israel e é Deus também dos limpos de coração. E Asaf continua dizendo que quase ele se desvia do caminho do eterno. Quase se desvia do caminho de Deus por causa da prosperidade dos ímpios. Asaf, vendo a prosperidade dos ímpios e vendo o sofrimento dos filhos do reino, dos filhos de Deus, vendo os servos do Senhor sofrerem, Asaf aprende que, fora do santuário, a mente se destrói e o coração se inquieta. Mas dentro do santuário, tudo é paz. Asaf teve esse pensamento. Aprendemos que o olhar para dentro de nós nos distorce, nos destrona. O olhar para fora de nós nos confunde. Mas o olhar para cima, o olhar para Deus, nos consola, irmão. Nós não devemos olhar para fora, nós não devemos olhar para dentro, mas nós devemos olhar para cima. Nós devemos olhar para o Senhor Jesus Cristo. Asaf esquece de olhar para Deus e começa a olhar para a prosperidade do mundo. É claro que o mundo prospera, irmão, porque Satanás, ele foi feito para desviar os santos do caminho reto, os santos do caminho da perfeição. Aqueles que estão no mundo, irmão, não estão trilhando o caminho da perfeição porque não querem se sacrificar. Então, eles vão prosperar. Eles vão prosperar. A preocupação de Satã é tirar os santos do caminho de Deus. E no versículo 14 do capítulo que nós estamos vendo de Salmo 73, ele diz que tem sido açoitado todas as manhãs por ver o ímpio feliz e próspero. Irmão, nós vemos que existem pessoas desse jeito. Pessoas que se incomodam com a alegria dos outros. Até mesmo cristãos.
não consegue ver a prosperidade do seu irmão como bom, como uma dádiva de Deus. Ele quer chegar no patamar que o irmão está. Muitas das vezes ele não deixa o irmão prosperar. Muitas das vezes ele não deixa o irmão crescer dentro da igreja. Irmão, o que Asaf estava fazendo entristece demais ao Senhor, porque é uma ingratidão. Nós vemos que Deus tem nos guardado. Deus tinha um plano na vida de Asaf, como tem na nossa vida. Nós vemos na palavra de Deus que existem pessoas que não têm sido boas com Deus, têm sido ingratas. Nós vemos Adão. O Senhor deu o paraíso para Adão, deu uma mulher, deu uma companheira, deu os frutos, deu os animais. E Adão, ingrato, come do fruto proibido, ainda fala com Deus: a mulher que tu me destes, que me deu do fruto. Ingratidão, irmãos. Nós vemos no livro de Números, o povo de Israel questionando do maná, uma bênção que Deus dava diariamente. Quantas vezes nós temos sido reclamão com Deus pelo que nós não temos? E o que nós temos? Nós temos agradecido ao Senhor? Não. Nós só vivemos questionando com Deus. A Bíblia, irmãos, os sábios judeus dizem que a verdadeira prosperidade é você ser feliz com aquilo que você tem e não aquilo que você almeja. Agora, vamos ler outro questionamento. Outra pessoa, Asaf, se preocupava com a prosperidade do mundo, mas agora Abacuque se preocupa com o sofrimento do justo e com o bem viver do ímpio. Leia comigo, Abacuque 1, versículo 13. Muito puro és de olhos, que não podes ver o mal, nem pode contemplar a iniquidade, porque vês os que precedem aleivosamente, e te calas quando o ímpio destrói aquele que é mais justo do que ele. Nós vemos nesse versículo, irmão, que Abacuque questiona com Deus, que Deus tem olhos, mas não está vendo o sofrimento do justo. E automaticamente nós vemos a resposta de Deus a Abacuque. Deus diz que levantaria os caldeus para destruir aqueles ímpios. E veja no versículo mais à frente, no versículo 4 do capítulo 2, diz que aquele cuja alma se incha, que é o orgulho, eles eram orgulhosos pelo que eles tinham, não é reta nele, mas o justo pela fé viverá. Aqui, irmãos, eu já dei um estudo sobre isso. Já dei um estudo falando sobre isso, sobre essa fé, que é a fidelidade. Abacuque está dizendo que o que salva ali, o que salvaria o povo dos caldeus, era a fidelidade com Deus. Fidelidade é maior do que a fé. Você ser fiel ao Senhor, porque o Senhor é fiel a nós. E a resposta de Asaf, no versículo 17, ele diz: até que entrei no santuário de Deus, ali compreendi o fim deles. Então, irmãos, o fim dos ímpios, Asaf só encontrou no santuário de Deus. Por quê? Porque Asaf olhava para o mundo, olhava para as coisas do mundo. Qual é o fim deles, irmãos? Qual o fim? No versículo 18 diz assim: certamente tu o puseste em lugar escorregadio, os fará cair em sua própria destruição. Irmãos, o mundo tem muita coisa para nos oferecer, e tudo é uma armadilha. Assim como Deus falou com o povo de Israel quando estava saindo do Egito: não se junte com aquelas mulheres dos caldeus, não se junte com aquelas mulheres pagãs, porque elas podem servir de laço para a sua vida. E assim também é na nossa vida, irmão.
Nós não devemos olhar para o mundo, nós devemos olhar para o santuário, nós devemos olhar para a palavra de Deus, nós devemos olhar para Deus. Que o Senhor Deus possa te abençoar, te dê uma ótima tarde em nome de Jesus.